E se eu te dissesse que os Estados Unidos possuem força destrutiva suficiente para apagar a Rússia do mapa em apenas segundos? Mesmo com a enorme força militar e o arsenal nuclear de Moscou, isso pode parecer impossível. Mas não é, porque Donald Trump tem acesso a uma coleção de armas tão devastadoras e tão letais que poderiam fazer a Rússia e Putin desaparecerem antes que qualquer pessoa tivesse tempo de reagir. Esses são sistemas reais construídos com apenas um propósito: garantir que nenhum inimigo consiga responder a um primeiro ataque. Hoje, você está prestes a ver as 7 armas mais mortais que os Estados Unidos poderiam usar para destruir a Rússia antes mesmo que ela entendesse o que aconteceu. Cada um desses sistemas foi criado para uma única missão: servir como o aviso final antes do fim. E a parte mais inquietante é que muitos deles já estão posicionados, ativos e simplesmente esperando pelo comando. Então, sente-se e prepare-se para ver a verdadeira face do poder militar mais extremo da Terra. Vamos começar. B-2 Spirit. Isso não é apenas uma aeronave, é um fantasma carregando armas nucleares, e quando aparece no radar, o momento já passou. O B-2 Spirit é o bombardeiro estratégico mais avançado, mais furtivo e mais destrutivo do planeta. Construído pela Northrop Grumman, esse gigante aéreo pode viajar mais de 11 mil quilômetros sem reabastecer, cruzar oceanos inteiros em baixa altitude e lançar cargas nucleares sem ser detectado, nem mesmo pelos sistemas de defesa aérea mais avançados. Seu formato de asa voadora, sem cauda ou estabilizadores verticais, o torna quase invisível. Sua assinatura de radar é menor que a de uma gaivota, e seu corpo é coberto por materiais que absorvem ondas, tornando extremamente difícil detectá-lo por sistemas infravermelhos ou radares de abertura sintética. Mas o que essa máquina carrega? Até 23 toneladas de armas, incluindo bombas termonucleares B-83, cada uma com cerca de 80 vezes a força destrutiva de Hiroshima. Ele também pode carregar mísseis de cruzeiro J, ASSM, bombas guiadas por GPS e outras armas que podem atingir com precisão a milhares de quilômetros de distância. E a parte mais dura é que ele pode fazer tudo isso sem ser visto. De uma base no Missouri, ele pode decolar, voar por horas, lançar uma bomba que apaga uma cidade inteira e voltar sem que o inimigo sequer saiba o que o atingiu. Cada aeronave custa mais de 2 bilhões de dólares. Apenas 20 existem. Todas ficam armazenadas dentro de hangares ultra seguros, vigiados a todo momento. Elas só são usadas nas operações mais críticas. E quando isso acontece, a mensagem é inconfundível. Os Estados Unidos estão falando sério. Em conflitos globais recentes, o B-2 voou missões sobre a Síria, o Afeganistão e áreas sensíveis ao redor do Irã. Ele realizou ataques de precisão sem precisar de aeronaves de escolta e sempre retornou intacto porque nada no céu conseguia alcançá-lo. Em uma guerra hipotética contra a Rússia, esse bombardeiro não entraria em combate aéreo. Ele simplesmente apagaria alvos estratégicos em segundos com precisão cirúrgica e desapareceria no céu como uma sombra que nunca esteve lá. O B-2 não tem igual. Ele é a definição pura de um ataque invisível. A GM-183 ARRW. Imagine um míssil se movendo a mais de 12 mil quilômetros por hora, capaz de mudar de direção no meio do ar e quase impossível de parar. Esse é o AGM-183 ARRW, também chamado de Arrow, o míssil hipersônico mais avançado do arsenal americano. E mesmo que pareça algo irreal, essa arma já está operacional e designada para unidades estratégicas. Sua velocidade ultrapassa Mach 9, o que significa que ele pode atravessar um continente inteiro em menos de 10 minutos. Mas a parte mais assustadora não é apenas a velocidade, é a sua capacidade de manobra. Diferente de um míssil balístico comum, o ARRW pode alterar sua trajetória durante o voo, passando pelas defesas aéreas, radares inimigos e sistemas russos, S-400 como se fossem simples obstáculos em um jogo. Sua missão é atingir com força cinética esmagadora, destruindo bunkers reforçados, silos de mísseis e centros de comando antes que o inimigo consiga sequer responder. Esse míssil pode ser lançado de bombardeiros como o B-1B Lancer ou o B-2 Spirit, o que significa que pode sair do território americano e atingir Moscou, São Petersburgo ou qualquer base estratégica russa em literalmente segundos.
E isso não é tudo, ele também é quase impossível de detectar. Sua velocidade o torna praticamente invisível para a maioria dos radares convencionais, e sua trajetória de voo imprevisível confunde até sistemas de interceptação automatizados. Em exercícios recentes, o AGM-183 mostrou que pode atingir alvos em movimento, bunkers subterrâneos e instalações escondidas com uma precisão de menos de 2 metros, para algo se movendo a mais de 3 km por segundo. Isso é extraordinário. O Pentágono já o descreveu como parte central de qualquer possível primeiro ataque contra um grande inimigo. Esse míssil não foi construído para responder a um ataque, ele foi construído para destruir antes mesmo que uma guerra comece. Um raio hipersônico de morte, uma flecha letal e uma das razões pelas quais a Rússia tem levado sua infraestrutura cada vez mais para o subsolo, mesmo sabendo que isso ainda pode não ser o suficiente. Railgun. Esqueça a pólvora, esqueça os mísseis comuns. Essa arma dispara projéteis a uma velocidade tão extrema que nem precisa de explosivos para destruir o que atinge. Esse é o Railgun, uma das armas mais avançadas e devastadoras já desenvolvidas pelos Estados Unidos. Ele usa energia elétrica pura para lançar projéteis metálicos a mais de 7.800 km por hora, o que equivale a mais de Mach 6. O resultado é um projétil do tamanho de uma garrafa de vinho que atravessa concreto, corta blindagens como se fossem papel e destrói alvos a mais de 200 km de distância usando apenas energia cinética bruta. Esse sistema foi criado para a próxima geração de destroyers da Marinha dos Estados Unidos e, mesmo ainda não estando totalmente implantado, já foi testado em condições reais com resultados assustadores. Em um dos testes, um projétil de railgun atravessou 7 placas de aço naval e saiu do outro lado em chamas. A parte mais impressionante é sua cadência de tiro. Diferente dos canhões tradicionais, esse sistema pode disparar até 10 projéteis por minuto. Alimentado por um gerador de alta energia integrado ao navio e sem a necessidade de armazenar explosivos, ele se torna ao mesmo tempo uma das armas mais seguras e uma das mais letais já projetadas. Imagine um destroyer americano lançando projéteis a mais do que o dobro da velocidade de uma bala de rifle e destruindo instalações estratégicas antes que qualquer um consiga reagir. É exatamente isso que o Railgun promete. Silencioso, letal, imparável, uma arma futurista que já começou a se tornar realidade. A C-130 Spectre. Isso não é apenas uma aeronave, é uma plataforma aérea de destruição que pode permanecer sobre um campo de batalha por horas enquanto dispara fogo pesado com precisão cirúrgica. O AC-130 Spectre, frequentemente conhecido como o Anjo da Morte, é um dos aviões mais temidos pelos inimigos dos Estados Unidos, e por um bom motivo. Baseado no avião de transporte militar C-130 Hércules, esse gigante foi transformado em um arsenal voador. Ele carrega um obuseiro de 105 mm, o mesmo tipo usado por alguns tanques, um canhão Bofors de 40 mm e um canhão rotativo de 20 mm capaz de disparar 6.000 tiros por minuto. O resultado é uma aeronave que pode esmagar prédios, destruir veículos blindados e transformar áreas inteiras em crateras. Tudo isso do ar sem nunca tocar o chão. Mas a parte mais impressionante é a forma como ele combate. O AC-130 não simplesmente chega, atira e vai embora. Esse monstro circula sobre o alvo, apontando todas as suas armas laterais para baixo como feixes de destruição e mantendo fogo constante sobre uma única posição por mais de 30 minutos. Imagine um canhão de tanque disparando do céu, atingindo a mesma área a cada poucos segundos, enquanto a aeronave circula lentamente acima, como um predador armado até os dentes. O Spectre teve um papel importante em operações no Iraque, Afeganistão, Síria e outros conflitos, e toda vez que aparecia, enviava a mesma mensagem: não há lugar para se esconder. Essa aeronave não deixa sobreviventes, apenas poeira e silêncio. E embora não seja tão tecnologicamente moderna quanto alguns outros sistemas, sua eficácia é tão brutal que os Estados Unidos continuam a construí-la, modernizá-la e implantá-la. Ele não precisa de furtividade, não precisa de velocidade, porque quando o Spectre chega, a morte já está garantida. X-37B.
Parece algo saído da ficção científica, mas é real. O X-37B é um veículo orbital classificado operado pela Força Espacial dos Estados Unidos, uma espaçonave robótica com aproximadamente o tamanho de um ônibus que pode permanecer em órbita baixa da Terra por meses ou até anos sem retornar à superfície. Essa máquina combina furtividade, autonomia e tecnologia experimental de armas. Seu verdadeiro papel ainda é desconhecido, mas vazamentos ligados ao Pentágono apontam para uma direção: guerra orbital e o uso de armas baseadas no espaço. Durante suas missões, Rússia e China já acusaram o X-37B de realizar simulações de ataques orbitais, sabotagem de satélites e testes envolvendo sistemas de destruição em pequena escala, tudo isso a mais de 400 quilômetros acima da Terra. Sua capacidade de mudar de órbita, esconder sua localização e sobreviver por anos em condições extremas do espaço o torna um assassino silencioso no céu. E a parte mais perturbadora é esta: ele pode estar sobre um país neste exato momento e ninguém saberia, sem rastro de calor, sem som, simplesmente presente. Alguns analistas acreditam que versões futuras poderão lançar lasers antimísseis, bombas cinéticas a partir da órbita ou até ataques diretos de pulso eletromagnético, tudo sem intervenção humana. Isso não é apenas um drone, é uma arma orbital escondida, um titã silencioso no espaço projetado para lançar ataques ou realizar sabotagens a partir de um lugar onde ninguém pode alcançar. Justo quando parecia que o céu era o limite, os Estados Unidos já estavam levando o campo de batalha para o espaço. HIMARS. Pode parecer nada mais do que um caminhão militar com tubos de lançamento, mas as aparências enganam. O HIMARS, sigla para High Mobility Artillery Rocket System, é uma das armas de ataque terrestre mais letais já criadas pelos Estados Unidos. Esse veículo blindado sobre rodas pode disparar 6 foguetes guiados GMLRS ou um míssil de longo alcance ATACMS. E a parte mais perigosa é que ele pode lançar, destruir um alvo a mais de 300 km de distância e se reposicionar em menos de 2 minutos para evitar contra-ataques. Sua precisão é cirúrgica. Ele pode atingir janelas de edifícios, abrigos inimigos enterrados no subsolo ou postos de comando ocultos, tudo com uma precisão de menos de 2 metros. Seu sistema de orientação por GPS, radar de direcionamento e tecnologia de controle remoto o transformam em um verdadeiro franco-atirador de mísseis sobre rodas, mas sua vantagem mais brutal é a mobilidade. O HIMARS pode operar em terrenos difíceis, atravessar montanhas, desertos ou cidades destruídas e disparar sozinho ou como parte de uma rede coordenada maior. Na Ucrânia, o HIMARS foi responsável por destruir inúmeros depósitos de munição russos, centros logísticos e colunas blindadas inteiras a distâncias superiores a 200 quilômetros. A Rússia o teme, o odeia e ainda não encontrou uma forma eficaz de parar sua tática de ataque rápido e desaparecimento. Um único HIMARS pode desencadear uma tempestade de fogo, arrasar uma zona crítica e desaparecer como se nunca tivesse estado ali. Um executor móvel, um lançador de morte e uma das armas terrestres mais temidas do século XXI. A C-130J Ghost Rider. Esqueça bombardeiros furtivos e drones avançados. O AC-130J Ghost Rider é algo completamente diferente. Uma fortaleza voadora construída para destruir tudo abaixo dela com uma chuva contínua de fogo pesado. É o inferno voador com asas. À primeira vista, ele se parece com uma aeronave de transporte comum, mas o que ele carrega dentro o transforma em um pesadelo. Um obuseiro de 105 mm, um canhão GAU 23 de 25 mm, mísseis ar-terra, bombas guiadas GBU-39 e um conjunto de sensores avançados que permitem operar de dia ou de noite. O que o torna ainda mais extremo é que essa aeronave não lança bombas de grande altitude como muitas outras. Ela voa baixo em círculos sobre o alvo e literalmente o despedaça com fogo direto por vários minutos seguidos, ajustando cada disparo em tempo real usando sistemas infravermelhos e laser. É como ter um campo inteiro de artilharia no ar, pairando diretamente sobre a sua cabeça. Sua capacidade de travar alvos com precisão absoluta, operar com imagem térmica e sobreviver ao fogo antiaéreo faz com que seja extremamente difícil de parar em guerras assimétricas. No Afeganistão, na Síria e no Iraque, ele destruiu bases insurgentes inteiras com uma força tão avassaladora que muitos inimigos fugiam apenas ao ouvir seus motores. E sim,
Putin sabe disso, porque se os Estados Unidos algum dia posicionassem o Ghost Rider perto das fronteiras russas, isso significaria apenas uma coisa: destruição sistemática, rua por rua, sem tempo para responder. Uma máquina de guerra tão assustadora, tão implacável e tão precisa que redefine o que significa dominar os céus. Então, aí está, 7 armas tão letais, tão extremas e tão avançadas que poderiam apagar a Rússia do mapa sem dar tempo sequer para reagir. Essas são tecnologias reais e operacionais, construídas com apenas um propósito: destruir antes que o inimigo consiga responder. E agora queremos saber, qual dessas armas você acha que seria a mais devastadora em uma guerra real? Você acha que a Rússia conseguiria sobreviver a um primeiro ataque? Deixe sua resposta nos comentários. E se este vídeo te impressionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar descobrindo as máquinas, sistemas, armas e tecnologias mais incríveis do planeta.